Senhor, nós queremos começar essa palavra orando, declarando que só Tu és Deus, que só Tu és Senhor, que não há outro além de Ti, Pai. Senhor, fala conosco, se revela a nós, Pai. Nós precisamos da revelação que vem do Senhor, da graça do Senhor, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, que todo espírito de religiosidade, que todo espírito que domina as mentes humanas, prende as mentes humanas para que não entendam a revelação do Senhor, seja agora amarrados em nome de Jesus, e o Teu Espírito Santo flua no meio de nós e fale conosco. Amém. Então, eu antes de começar a gravar, eu estava conversando aqui, falando sobre essa questão da cultura, né? E me pediram aqui para falar mais uma vez sobre o Natal. O Natal já tem no site, que é uma festa pagã, demoníaca. Só para vocês terem uma ideia, olha só, é sobre árvore de Natal e presente, eu não achei nada. Se eu não me engano, na nossa palavra lá no site tem sim, troca de presentes, o costume, fala sobre a árvore de Natal. Pesquise lá na Amazon Gospel, tá? Acho que a Vivos também, que se você estiver ouvindo pela Vivos, tem alguma coisa também aí na Vivos sobre Natal, escrito. Tem nos dois sites, tem escrito, tem falado, tanto na Vivos quanto na Amazon Gospel. Deixa eu só falar aqui, como eu falei, eu estava vendo esse documentário, que eu fiquei até 3 da manhã vendo, e coloca um contexto socioeconômico ali daquela região dominada pelos romanos, e Jesus Cristo inserido naquilo ali, o crescimento de Jesus como provável. E uma coisa que me chamou muita atenção, sabe, gente, é muito triste a gente ver e comparar essas coisas. É o seguinte, os arqueólogos não é um documentário religioso, é um documentário científico. Os arqueólogos comprovando cada dia sobre as coisas que estão na Bíblia, sabe? Como vivia aquela sociedade, como aquilo bate realmente com a Bíblia, o evangelho pregado por Jesus e a situação socioeconômica e política daquele pessoal naquela época, entendeu? A questão das autoridades, tudo se encaixando com a palavra de Deus. E Jesus chega num contexto de um povo dominado pelos romanos. Olha só, e eu hoje, pela manhã, eu tomando banho, comecei a raciocinar, fui dormir pensando nisso, e dormi pensando nisso, deixa eu só... Eu dormi pensando nisso, e não está diferente de hoje, veja bem. Hoje nós estamos dominados, sim, por um sistema que faz com que pensemos e nos conduz a pensar da forma desse sistema. Isso aí chama New World of the World, ou seja, a nova ordem mundial, que está envolvida a maçonaria, que está envolvido a ONU, que está envolvido o Unicef, que está envolvido o Clube de Roma, que está envolvido o G8, o G não sei o que lá, que já tem tantos aí, está envolvido esses caras. E tem todo um processo de domínio. Naquela época, o povo estava dominado hoje também. A pessoa de João Batista surgiu em função de quê? Em função de que naquela época havia o templo em Jerusalém, um templo imenso, que hoje só tem parte do muro. Esse templo era onde todo judeu vinha, pelo menos uma vez por ano ali, oferecer sacrifício. E esse templo era coordenado e comandado pelos sacerdotes. Esses sacerdotes estavam corrompidos. Esses sacerdotes, eles andavam para e passo com Roma. E por andar para e passo com Roma, por fazer vista grossa, por manter o povo quietinho, manter o povo ali e tal, naquele ritualzinho e tal, aquela coisa, e tudo bonitinho ali, né? Ok? Então você veja bem, vinha naquele período ali, e esses sacerdotes recebiam benefícios de Roma. Tanto é que eles escavaram, os arqueólogos descobriram casas na vila dos sacerdotes, casa com um padrão de vida muito alto.
enquanto o padrão de vida do povo era uma pobreza muito grande. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa na internet, ele, não, mas os discípulos eram prósperos. Não era próspero não era rico não, pescadores. Foi encontrado no Mar da Galileia, amados, foi encontrado no Mar da Galileia um barco da época de Jesus, e pelas características do barco, era barco de pescadores, e as condições, remendado e tal, era um barco de pessoas simples. Pescadores naquela época eram pessoas simples e rudes, comparado hoje aos estivadores de cais de porto. E os pescadores, eles sofriam muito. Por quê? Porque Roma cobrava impostos altíssimos. Além de Roma cobrar os impostos, os sacerdotes tinham os seus dízimos, as suas ofertas, e quando o cara não ia lá, entregar, iam na casa dele, no campo dele, e tiravam à força. Então, isso aí, porque as pessoas vão em Jerusalém e ficam vendo aquilo que eles querem que vejam, que muitos querem que vejam, que em muitos lugares não são nem os lugares reais onde Jesus esteve, são suposições, aí ficam, mas existe a história paralela que estava acontecendo, a história política e social daquela época. E era assim, pescadores eram pessoas simples, usurpadas por Roma por impostos. Se acredita que havia impostos sobre a produção agrícola, sobre os animais, e um imposto só pelo fato da pessoa existir. O fato de você existir, você tem que pagar imposto a Roma. Só o fato de você existir, você tinha um imposto para pagar. Então sobrava muito pouco para o povo. Aí tem a classe dominante religiosa, rica, ou pelo menos bem de vida, os sacerdotes, que queriam manter aquele sacrifício no templo, manipulando o pessoal, segurando as ofertas e dízimos deles, queriam segurar aquilo ali, para manter um controle. Será que está parecido com hoje? Grandes líderes que estão controlando Roma, que controlou durante séculos e até hoje controla os católicos, os evangélicos que tem um monte de líderes aí com teorias disso, com filosofias daquilo, com teologia daquilo, que controla, manipula milhões de pessoas para manter-se rico no poder. Do mesmo jeitinho. Aí vem uma pessoa trazendo uma mensagem totalmente adversa, totalmente contrária àquela. Ele vem dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados, chamado João Batista. E João Batista bate de peito com Roma e com os sacerdotes, com aquela elite religiosa dos judeus dominante ali. E o que acontece? Mandam decapitar. Gente, foi decapitado João Batista. Tinha um outro cara lá, um outro líder que eu não lembro na época, e ele chamou o povo, que ele disse que ele abriu o Jordão. Eu não lembro o nome dele. E não menciona na Bíblia, eu estou te falando da história paralela que aconteceu. E esse cara foi morto. Todo aquele que levantava grupos para andar com ele era morto, como João Batista foi morto. E Jesus foi batizado ali, João Batista, seu primo, e Jesus começa o ministério dele. Como Jesus começa o ministério dele? Como Jesus começa o ministério dele? Começa com essas pessoas simples. Ele vai na vila de pescadores e já começa a trazer ali quem? Pedro, João, não é? Começa a trazer os pescadores, pessoas simples. Depois ele passa no local de colher impostos, um cara odiado pelo povo dele, que era o cobrador de impostos, e Mateus era um desses. Jesus come na mesa com Mateus e traz Mateus para caminhar com ele. E naquela época também o povo era muito doente, a lepra matava, mais de 50% das crianças morriam antes dos 5 anos de idade. Era muita morte, então a cura era um ministério muito forte e as pessoas seguiam aqueles que curavam. Jesus trazia cura. Jesus sustentou as pessoas com um pão, lembra da multiplicação dos pães? E isso foi crescendo, e Jesus ali ao derredor de Jerusalém, ali fazendo tudo isso, e criou-se um movimento muito grande, e muitas pessoas seguiam Jesus. Isso abriu os olhos de quem? Isso chamou um alerta para quem? Para os doutores da lei, para os sacerdotes, aqueles homens que cuidavam ali do templo.
Jesus agora, ele era uma ameaça para aqueles homens. Ele era uma ameaça para aqueles homens. Por quê? Porque se o movimento de Cristo crescesse, e a pregação de Jesus era que o reino não era aqui, era o reino de Deus. A pregação de Jesus era que você não tinha que juntar grana aqui, você não tinha que juntar tesouro aqui, porque o seu reino é de outro mundo. A pregação de Jesus era uma outra pregação que ia, com certeza, tá? Ia com certeza de encontro àquilo que os sacerdotes, aquela classe dominante que precisava daquele povo no templo para ostentar o seu poder e ostentar o seu padrão de vida. Jesus chocava-se com eles. Então eles precisavam eliminar Jesus, como eliminou João Batista. Um povo que estava subjugado a Roma, um povo que estava passando uma dificuldade financeira terrível, tudo era arrancado, era tirado do campo e colocado na cidade, na luxúria da cidade, colocado nas casas dos sacerdotes. Gente, casas de sacerdotes foram escavadas, a arqueologia mostra isso, casa de sacerdote com afrescos. Afrescos são aquelas pinturas, não é? Bonitas, com cerâmica, porcelana, piso de primeira, tudo estilo romano. Era Roma entrando dentro do sacerdócio que deveria ser santo, corrompendo com tudo. Será que está diferente hoje? Tem líderes de igreja com mansão em Miami, com cavalos de raça, com casa de 6 milhões de reais hoje. Será que está diferente? Os homens que deveriam estar ensinando o evangelho do reino estão enriquecendo. Então, o que nós vemos hoje? Que está do mesmo jeitinho daquela época. Aí vem Jesus pregando totalmente o contrário disso e aglomerando pessoas ao redor dele, criando um grande movimento, indo de encontro aos interesses dos sacerdotes da época. Aí tem que dar um jeito de matar esse cara. Mas como matá-lo? Não pode matar assim um homem que tem um carisma, que é seguido por milhares e milhares de pessoas. Nós vamos arrumar um tumulto. Então pega-se esse homem, leva-se ele para a casa do sumo sacerdote. Tanto é que o caminho que é feito hoje em Jerusalém da Via Sacra, né, ali por onde Jesus passou, não é o caminho real, porque Jesus, por onde saiu, ele, na realidade era outro caminho, porque ele foi julgado ali pelos sacerdotes ali, condenaram ele, era outro caminho, mas isso não vem ao caso. Então, Jesus, eles precisavam pegar Jesus num pecado capital, numa pena capital, numa pena que o condenasse à morte, né? Olha só, eles pegaram a blasfêmia, porque Jesus se dizia filho de Deus. Pronto, julgaram Jesus, era o que eles precisavam para mandar matar Jesus. E caiu na mão de quem? De Pilatos, malvado mesmo. E Pilatos manda açoitar Jesus e mata Jesus. Com isso, continua aquela elite, pelo menos eles pensavam que continuaria, aquela elite dominante, religiosa, no templo, recebendo benefícios de Roma para manter o seu status. E isso, prova disso é que Jesus entrou no pátio do templo, e você pode ler no Evangelho de Mateus, tocou todos os cambistas, porque era local de troca de moeda, era local de venda de animais para o sacrifício, virou um comércio. Será que isso está diferente hoje, gente? Virou um comércio. A palavra de Deus ali, a bênção ali era vendida, a unção comercializada. Será que você tem visto isso hoje? Pastores que cobram 5, 6, 7 mil reais para ir pregar, cantores que cobram 10, 20, 30 mil para ir adorar o Senhor. Será que não está parecido com os dias de hoje?
Eu fiquei abismado quando eu comecei a ver esse relato histórico e ver o dia de hoje está a mesma coisa. E poucas pessoas se levantam para pregar a Bíblia. Jesus veio pregando a palavra de Deus. Aqueles homens pregavam os costumes, a lei, e se beneficiava do dinheiro, do suor, do sangue de muitos. Hoje é a mesma coisa. Você tem igrejas que arrancam até no cartão de crédito, arrancam até o que o cara não tem. A pessoa se endivida para fazer uma oferta e para dar o dízimo. As pessoas vendem o que tem para satisfazer homens com casa de 6 milhões, homens com aras, com cavalo que vale aí quase R$1 milhão. Cavalo, casas em Miami, cantores para ter mansão. Então, comercializando a palavra do mesmo jeitinho. Lá era quem sustentava a classe sacerdotal que os manipulava com benefícios, era Roma. Hoje é Mamon. O dinheiro. O dinheiro. E Jesus vem dizendo o contrário. Jesus vem dizendo o contrário. Não junte tesouro nessa terra. Aqui a traça vai comer. Aqui tudo vai se acabar. Mas olha, eu vou preparar um lugar para vocês na glória. E vou vir buscar vocês. Então não se preocupe com nada daqui. Pregue a minha palavra, vá por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, aquele que receber esse evangelho e viver por Cristo, por esse evangelho, vai ser salvo. E tem um local específico para ele, separado por mim. Na glória, junto de mim, vai estar junto de mim. Jesus fala lá em João, ele fala assim: Pai, onde eu estiver, que eles estejam comigo. Então Jesus vai estar conosco. Jesus vai estar conosco. Então você analisa o contexto social e político da época, um contexto de corrupção dentro da igreja, um contexto de domínio, arrancando todo o dinheiro do povo. Hoje nós temos Mamon. Você quer ver quantas pessoas que você conhece que todos os finais de ano entram no cartão de crédito para comprar presente de Natal, uma festa pagã, uma festa demoníaca? Um monte. Pastores, presbíteros, crentes, diáconos, e vai embora aí. Bispos, apóstolos, fazem isso hoje. Fazem isso hoje. Não é aí esse dinheiro que poderia servir para o reino, para a propagação do reino do evangelho, ele é sugado pelo demônio. Quando chega janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, ele continua sugando. Por quê? Porque as parcelas do cartão que vai caindo, aí ele vai sugando. Aí chega a época da Páscoa, outra festa que está paganizada, não tem nada a ver com a Páscoa da Bíblia, paganizada. Essa mulher, esse coelhinho, isso aí, tem um demônio, tem uma deusa, se não me engano grega, que anda com os coelhinhos, tem ovinhos com ela e tal. Tem um demônio exclusivo para isso. Pesquise, tem que se virar, tem que pesquisar. Então tem um demônio desse, aí eles pegam esse demônio e trazem e colocam no lugar do Cordeiro Santo, que é Jesus. Aí vai os que se dizem crentes comprar ovinhos de Páscoa, comprar presente, e termina de se endividar o ano. É sendo puxado o dinheiro, é sendo tirado o dinheiro. E a corrupção na liderança, vocês estão cansados, e virão mais escândalos. Tem escândalo aí com liderança internacional. Tá? Tem escândalos aí com liderança internacional que vai estourar. Aí estão me falando que no MSN, mas o dízimo é bíblico. Claro, é ordem, tem que eu dizimo. Com certeza absoluta. Eu estou falando de ser venda de bem, é outro papo, tá? Então você veja bem, hoje está do mesmo jeito. Aí Jesus veio pregando outro tipo de reino, pregando totalmente o contrário, e foi morto por isso. É por isso que ministérios hoje que pregam a palavra de Deus em verdade, e vou dizer a vocês, não são muitos. E eu glorifico a Deus em nome do Senhor Jesus. Você que está ouvindo a Vivos, você ouve o Evangelho do Senhor Jesus. Você que ouve a Amazon Gospel, você ouve o Evangelho do Senhor Jesus. Eu glorifico a Deus, porque a honra é dele, a glória é para ele. E nós pregamos aqui.
o Evangelho do Senhor Jesus. Nós não pregamos Jesus. Eu até falo para as pessoas, não precisam pregar Jesus. Não pregue Jesus. Mas como, pastor? Pregue o que Jesus pregou. Pregue o Evangelho de Cristo. Vai, pregue. E você provavelmente não terá muita aceitação, meu querido, minha querida. Como nós também não temos muita aceitação. Para manter esse ministério aqui andando, é só a misericórdia e o milagre de Deus, que mantém ainda no ar, tanto a Vivos quanto a Amazon Gospel. É porque eu estou gravando e talvez as pessoas não entendam isso. Aí é www.amazongospel.com, esse é o ministério. Então nós estamos em cadeia com outro ministério, que é a Rádio Vivos, www.vivos.com.br. E esses ministérios pregam a palavra de Deus. Mas não são bem vistos. Você acha que tem muita gente que quer nos convidar para ir pregar nas suas igrejas? Querem não. E glória a Deus, deixa quieto, a gente vai pregando pela internet, Deus nos deu esse mecanismo. Não querem não. Por quê? Porque o que está acontecendo hoje, a liderança prega o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Escute bem, a liderança prega o que o povo quer e não o que o povo precisa. Tá? E não o que o povo precisa. Então, nós precisamos parar e pensar o que estamos pensando. Doideira, né? Doideira. Pare e pense o que você está pensando. Pare e pense. Quanto tempo você tem destinado dos seus pensamentos a Deus? E quanto tempo você tem que destinado do seu pensamento a você mesmo, as coisas que de repente, na grande maioria, não são de Deus. Estou falando, isso cabe a mim também. Tá? Olha só. Comece a ver o que está sendo ministrado para você. Agora, não se preocupe com o que está, assim, no aspecto... Não vai culpar ninguém, não vai sair de igreja. Vá buscar na fonte, na palavra de Deus. Nós temos que parar de ser crentes, cristãos, acomodados e preguiçosos. Esse é o nosso problema. O evangélico hoje é um evangélico preguiçoso e acomodado. Não me tome pelo lado mal, você que está entrando agora, não vá traçar pensamentos, nem montar nenhuma estrutura aí de pensamento, criar juízo de valores pegando só esse pedaço da administração. Nós, a começar em mim, nós temos que parar de sermos preguiçosos, acomodados. Tá? Nós temos que parar com isso, de sermos preguiçosos e acomodados. Porque nós queremos chegar numa igreja local, seja ela qual for, e receber uma palavra pronta, elaboradinha, pegar aquela palavra e ir para casa com a consciência tranquila de que eu fui à igreja e fiz minha obrigação, tá? Religiosa. Isso é viver uma religião, isso não é viver Jesus, isso não é ser discípulo de Jesus e não é viver o verdadeiro cristianismo. Examinai as Escrituras, porque julgueis ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mas vocês não buscam para ter vida eterna, diz o Senhor Jesus, ele falou isso. Examinar é ir no fundo, é ir no profundo, é diferente de olhar, é diferente de sentar e ouvir uma palavra, uma pregação. Examinar é pegar aquilo que foi ministrado. Então você pegue hoje isso que eu falei, vai para a Bíblia, começa a ler, pedir ao Senhor discernimento e sabedoria. Me mostre na Bíblia onde há embasamento para algumas coisas que está sendo feito hoje na igreja. Me mostre na Bíblia. Por exemplo, estão falando aqui, olha só, deixa eu só ver aqui no MSN que isso aí é coisa que para a gente... bom dia, ouvi na rádio, está abençoada. Não é essa do Faustão, tem outra aqui. Sim. Silas Malafaia falou ontem no programa, hoje é dia, para deixar vocês que vão ficar, hoje é dia 21 de dezembro, então no programa do dia 20,
Domingo, dia 20 de dezembro de 2009. Então, qualquer coisa, vocês procurem para ver se esse irmão está correto, tá? Eu não vi, eu não posso dizer, mas vou comentar sobre o que ele falou. O Silas Silas Malafaia falou ontem no programa dele que Natal tem que ser comemorado, que os crentes têm que comemorar o nascimento de Jesus, que é uma bobagem não comemorar o nascimento de Jesus. Insultou aqueles que falam o contrário, então insultou a mim. E fiquei muito triste pelo que ele falou. Irmão, você que está me ouvindo, nós não temos compromisso com o pastor Silas Malafaia, e nem comigo. Vocês têm compromisso com Deus, com a palavra dele. Então analisa o que ele falou, analisa o que nós falamos aqui, analisa o que tem gravado no site, analisa historicamente. Vocês sabem que o Natal é uma festa que é comemorada antes de Jesus? Como é que uma festa que é comemorada antes do seu nascimento pode se tornar a festa do seu aniversário? Me diz. Por exemplo, eu posso pegar a independência do Brasil, que aconteceu em 1800 e não sei quanto, eu nem lembro mais, a independência, e pegar essa data e colocar para ser o seu aniversário, mudar o nome dela para ser o seu aniversário, você que nasceu em 1972, em 83, não tem cabimento. Eu não posso pegar uma coisa que já acontecia, então isso é o quê? Isso é trazer do paganismo e vir para o cristianismo. É pesquisa, gente. Não fica na conversa de um líder ou de outro. Pesquise. Vá na fonte. Tem outros locais sem ser sites evangélicos sobre a verdadeira história do Natal. Vai na Wikipédia, vai da onde nasceu a árvore de Natal, a guirlanda. Vai na Wikipédia, vai na enciclopédia, vai nos sites, procure sobre isso. Não seja manipulado. A coisa mais nojenta que tem é uma pessoa manipular a outra, e é isso que acontece. Isso aí, se isso aconteceu pelo pastor Silas Malafaia no dia, deixa eu ver aqui, hoje é que dia? Já falei a data aqui na gravação, pronto. No dia do programa dele, dia 20 de dezembro de 2009, se ele falou isso é manipulação, entendeu? Porque se ele mostrar na Bíblia que Jesus mandou comemorar o nascimento dele, que Jesus mandou você pegar um santo, um homem russo chamado Nicolau, que foi canonizado pela Igreja Católica, colocar dentro da tua casa a imagem dele e atribuir a ele os atributos que são somente de Deus e fazer uma festa dessa, se você me mostrar na Bíblia, eu nunca mais falo sobre isso. Agora, aonde o pastor Silas Malafaia viu na Bíblia que isso é verdade? Que Jesus mandou fazer isso? Jesus mandou nós fazermos a ceia, fazer isso em memória de mim. Não falou de nascimento. Aonde na Bíblia tem isso? Então, isso é o seguinte, são pessoas que estão manipulando a igreja hoje no Brasil. Ele tem outros, manipulam, determinam que as pessoas vão aprender em escola dominical. Vocês pensam, gente, vocês estão procurando o anticristo, falsos profetas em terreiros de macumba e no satanismo? Não. Eles estão dentro da igreja. Os falsos profetas estão dentro da igreja. Não fica olhando para fora da igreja procurando falso profeta, procurando anticristo, procurando homens que ensinam doutrinas erradas para desviar as pessoas do caminho de Deus, procurando fora, não. Olhe do teu lado, olhe quem está pregando, olhe quem está do lado, olha dentro, é dentro da igreja que vão sair eles. E eu me lamento, se aconteceu isso, se vocês tiverem isso aí no YouTube, mande para mim essa palavra do Silas Malafaia de ontem. Se aconteceu isso, que tem que comemorar o Natal, que quem prega contra é um alienado, né? Vai meter o pau em quem fala contra, que é aquele estilo de bater. Se aconteceu isso, me mostrem no YouTube, eu quero assistir, e infelizmente é só orar e pedir para Deus salvar essa vida e converter, não é? E se converter, porque realmente
É por isso que a gente tem que tomar cuidado, gente. Nem todos que dizem Senhor, 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 e você já conhece o resto do versículo. Que Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor venha sobre a vida de cada um de vocês. Essa mensagem vai ficar no www.amazongospel.com. Deixa eu falar www direito, peraí. www.amazongospel.com. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Vão para a Bíblia. Se você ouviu, vai ouvir de novo essa palavra. Comece a ler ali os evangelhos, comece a ver onde Jesus deu embasamento para comemorar Natal, onde Jesus deu embasamento para essas coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Observa a classe dominante da época, observe tudo isso que foi dito aqui, à luz da palavra de Deus, os sacerdotes corrompidos por Roma. Observa isso direitinho, que como eles mataram João, porque João oferecia um perigo para eles, depois na sequência Jesus oferecia um perigo para aquela classe religiosa dominante, e hoje as pessoas que se levantam contra essa classe dominante vão para a televisão bater nelas e descredibilizá-la, para manter as tradições mundanas, satânicas dentro da igreja, porque se você mantiver esses homens que estão na liderança das igrejas hoje no Brasil e no mundo, que estão ficando ricos, eles querem permanecer ricos, então nada que pregue o contrário à teologia da prosperidade, a essas teologias que estão aí, tá? Que os mantém ricos, que é comprando a bênção, todos que forem contra isso serão taxados de crentes alienados, de crentes que não têm, pessoas que não têm cultura. E eu falei com vocês baseado na arqueologia. Eu não falei com vocês baseado na crentologia, mas na arqueologia. Então, se você fizer um estudo arqueológico, pesquisar sobre isso, você vai ver que a Bíblia é verdadeira. Entendeu? Então, nós não somos tão alienados como alguns dizem, não somos tapados, ignorantes. Tá? Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?